Nunca deixe de utilizar o UTM, tá? Esse é o elo entre as ferramentas e os processos da empresa. Então, quando a gente tem esse monte de ferramenta, pô, entra no Google Analytics, sai do Face, entra no Google Ads, vai para uma página, vira do Active, volta, recebe um WhatsApp. Como tudo isso está acontecendo? Então, se você tem o UTM, você consegue ter da onde o cara veio, quais são as propriedades daquele link e para onde ele foi. E com isso, você vai começar a criar os elos entre essas ferramentas ou entre os processos e dessa maneira você vai conseguir ter conexão, ter visão macro, porque aí você para de ficar resolvendo probleminha, sem ficar vendo indicadorzinhos, vê um pouquinho aqui, vê um pouquinho ali, vê um pouquinho ali, e começa a ver como eles estão relacionados ao comportamento do negócio. Então, nunca deixe de utilizar o TM, porque além dele conectar todas as suas ferramentas, ele vai te mostrar da onde está vindo suas vendas, da onde está vindo o seu pior cliente, da onde está vindo o seu melhor cliente, de onde vem o seu cliente mais caro, né, o mais barato. Então, você vai ter todas essas percepções quando você utilizar o link UTM. Ponto 2. Entenda a jornada do cliente para entender a jornada dos dados. Foi o que eu falei no ponto anterior ali. Não basta só saber configurar. Você precisa ter certeza do que configurar, do que é e o porquê de você configurar, né? Então você tem que ter certeza do que é e o porquê você tem que configurar. Então não basta você só sair colocando um monte de tag. Você tem que entender a jornada, quais são os pontos importantes, quais são os indicadores, quais são as métricas que você tem que ler. Então você vai ter que ter esse conhecimento um pouco mais macro para você conseguir ter mais assertividade nas suas ações, tá? Ponto 3. Eventos duplicados são muito complexos para se corrigir. Cara, isso aqui é muito difícil. Por quê? Existem muitas variáveis que envolvem uma desduplicação de dados. Então, imagine só que você manda 2 eventos, você está mandando 2 eventos de lead para o Analytics. E aí, você acha que você está tendo 200, 400, 600 leads, mas na verdade você tem 100, 200, 300 leads. E não só isso, porque como que você vai ter a compreensão de onde exatamente está vindo esse dado duplicado? Porque como a sua jornada às vezes ela tem N etapas, às vezes só uma dessas entradas, só um desses momentos do dado, dessa jornada de alguns clientes, que vai ter uma duplicidade. Então como que você identifica de onde está sendo a duplicidade e como que você vai tirar a duplicação? Porque imagina o tanto de informação para falar que é exatamente duplicado ou não. Você tem que ter uma certeza de ID de evento, talvez cookies de cliente, código de Facebook, ID de Google. Cara, uma série IP, horário, enfim, uma série de eventos ali para que você desduplique isso, né? Além de você ter ainda o risco de tomar decisão sobre dados totalmente enviesados. Então, é muito complexo isso e você tem que tomar muito cuidado para que isso não aconteça, tá? E não é difícil de acontecer não, viu? Ponto 4. Tenha clareza sobre os objetivos do negócio. Isso foi o que eu falei ali também. Se você não souber o ponto de chegada, não dá para saber a distância e nem mesmo a direção, tá? É muito comum você desenvolver, principalmente quando você está aprendendo a desenvolver indicadores, dashboards, metas, qualquer coisa que seja nessa perspectiva, você fazer coisas que não tem muito sentido, tá? Então você, sei lá, você cria uns gráficos ali e tal, porque você está tão apegado na dificuldade de resolver que você não pensa muito em o que você está fazendo. É legal, é importante, no começo isso vai ser essencial para você treinar, né? Mas você precisa rapidamente começar a perguntar, cara, qual é o objetivo do negócio? Da padaria, é vender pão? É vender pão. Pô, então eu preciso fazer a galera ir lá pra comprar pão. Pronto. É isso, tá? Depois pode ter outras coisas. Pô, um negócio, sei lá, qualquer coisa que você queira. Não adianta você não ter o foco no objetivo. Se o produto, imagine só que você tem um e-commerce. Cara, faz sentido se você tem um e-commerce, a métrica ali é vender, você ter um dashboard que fale sobre o desempenho das suas campanhas que levam pro WhatsApp? Talvez não faça. Então, você tem que ter muita clareza sobre o objetivo final do negócio e o como você está mostrando essa informação. Tá? Vamos lá para o nosso ponto 5. Não tenha medo de trabalhar. Pô, aqui em duas vertentes. O aprendizado acontece muito mais rápido quando você está executando. Mano, isso não tem jeito. Isso não tem jeito. Você vai dar um gás na rua, você precisa correr, chegar mais rápido na sua casa. Você corre de um jeito. Agora, irmão, você tá no meio da selva, num safari, e acontece alguma coisa, você tem que fugir de algum bicho, eu tenho certeza absoluta que você vai correr muito mais rápido. É inevitável. Por quê? É você agindo ali, velho, ou vida ou morte. E é isso que você tem que fazer, você tem que pegar o trabalho. E aqui eu coloco não tenha medo do trabalho em 2 perspectivas. A primeira é exatamente isso. Eu já me cansei de pegar trabalho que eu não tinha a mínima ideia de como ia resolver. E aí você aprende. Mano, tem tudo na internet hoje. Google, ponto. Não tem o que fazer. E 2, não tenha medo de trabalhar no aspecto de quê? De se dedicar em cliente que não está te pagando o quanto você acha que você deveria ganhar. De você analisar os seus dados, mesmo que não faça muito sentido.
de você errar. Pô, você vai ali no Google Ads, no Google Analytics, você cria uma visão de dados ali muito rápido. Pô, pra você deletar e criar outra, é 1 minuto, entendeu? Então, cara, testa. Se errou, puta, velho, vai lá, deleta e cria outra, entendeu? Pra quê? Pra hora que você chegar no jogo de verdade, pra hora que seu cliente contratar, você já testou, já entendeu os pontos ruins, e aí você já aplica um negócio melhor. É óbvio que você vai aprender nesse trabalho também, mas você já chega mais preparado, e aí você vai fazer coisas que te movem, né, que te levem a aprender coisa nova, resolver outros problemas, fazer novas conexões neurais, e aí você vai ter um aprendizado muito mais rápido, porque é muito difícil. Tem até um método de aprendizado, me fugiu o nome, mas se eu não me engano, é Paulo Freire, um cara que foi de 1930, e ele criou um método onde, se eu não me engano, ele ensinou uma série de crianças de uma cidade que ele escolheu no Nordeste, crianças não, adultos, a serem alfabetizados em 40 horas. E a teoria desse cara, e enfim, ele sofreu vários problemas, perseguição na ditadura, enfim, mas a teoria, e foi comprovado que esse método dele é o quê? Ele levava a realidade para quem estava aprendendo. Então, ao invés de você falar A de amor, né, B de bola, C de cachorro, não, mano, ele chegava para um cara que é pedreiro, pô, e ele falava A de quê? De água, pô, é uma realidade do cara. C do quê? De concreto, né? B de quê? Pô, sei lá, betoneira, né? Então ele trazia para algumas paradas assim, que era a realidade da pessoa. Então tinha um aprendizado personalizado pro padeiro, pro cara da padaria, pro cara um pedreiro, um cara que, sei lá, um administrativo e não sabe ler ainda, sei lá, enfim, várias coisas, e ele leva a realidade. Então é interessante, porque aqui é a mesma coisa, você vai estar executando, vai ser a sua realidade, você vai estar resolvendo aquele problema, e aqui a alfabetização vai fazer muito mais sentido na sua cabeça.